Para fechar então, pessoal, a parte de média aritmética, já fizemos com Hall, já fizemos com dados tabulados, chegou a hora da distribuição de frequência, beleza? Olha só o exemplo que eu montei para vocês. Aquela tabelinha que está lá no slide passado, ó, eu estou usando exatamente essa distribuição que eu mostrei lá atrás, estou usando como exemplo agora para calcular a média aritmética. Bem, pessoal, veja só, se eu tenho que calcular a média aritmética, o que foi que nós combinamos? Tem fórmula? Tem fórmula, Thiago. Então, primeiro passo, escreva a fórmula, coloque a fórmula no quadro, coloque a fórmula na folha, para que você possa visualizar o que você precisa. Por se tratar de uma distribuição de frequência, a minha média, vamos lá, a média vai ser igual a distribuição de frequência, então, tem o somatório de FI frequência absoluta simples vezes o ponto médio dividido por N, número de elementos. Pronto. Olhando para o quadro, eu tenho 6 classes, amplitude 10. FI, frequência absoluta simples, eu tenho? Não. Tá vendo aqui a coluna? Está em branco. Eu estou recebendo apenas a FAC. Então, o primeiro passo, transformar a FAC em frequência simples, ok? Ponto médio eu tenho? Não. Tenho que achar o ponto médio. Depois eu multiplico, faço somatório, divido pela quantidade. Vamos então começar. Primeiro passo, encontrar frequência absoluta simples. Como eu tenho a frequência acumulada crescente, o que é que eu faço? Vou repetir a primeira classe. 8 são iguais na primeira classe. Depois, para construir as demais classes, subtrai 17 menos 8, 9, 24 menos 17, 7, 36 menos 24, 12, 42 menos 36, 6, 50 menos 42, 8. Então, se você observar, e sinceramente, eu acho interessante você somar essa coluna para ver se realmente o total dá 50. Porque às vezes uma subtraçãozinha que você erra, você consegue identificar o erro agora. 8 mais 7, desculpa, 8 mais 9 já dá 17, que a cabeça já está pensando na frente. 17 com mais 7, 24, 24 com mais 12, 36, 36 com mais 6, 42, 42 mais 8, 50. Então bate o total realmente 50. Perfeito. Essa coluna não serve mais para nada. Essa coluna de frequência acumulada, ela só vai ser usada para transformar em frequência simples. Depois você não usa mais, ok? Beleza, então essa parte da fórmula eu já tenho, o FI está aqui. Agora vamos ao ponto médio, ok? Ponto médio. Vamos ver. Então, próximo passo, ponto médio. Tá aqui, ó, PM. Vamos calcular o ponto médio. Lembrando que rapidinho você faz, ó. Pega o limite inferior da classe 0, com o limite superior 10, soma e divide por 2. Então, 0 mais 10, 10 divide por 2, 5. 5. 10 mais 20, 30. Dividido por 2, 15. 20 mais 30, 50. Dividido por 2, 25. Ah, perder mais tempo não, né? A amplitude não é sempre 10? Então, 5 mais 10, 15. Ó, a amplitude é a distância. 15 mais 10, 25. 25 mais 10, 35. 35 mais 10, 45. 45 mais 10, 55. Pronto. Ok. Já consegui chegar no ponto médio. Próximo passo, pegar a frequência, que eu já encontrei, o ponto médio e multiplicar, certo? Bem, deixa eu conversar aqui com vocês rapidinho. Pessoal, talvez ainda nesse vídeo, eu vou ensinar um truque para resolver o que eu vou fazer agora de maneira mais simples, mais rápida, certo? Que é o que eu chamo de variável transformada.
Segura a onda, eu vou mostrar o método tradicional, o método que todos os livros vão apresentar, e depois de passar pelas propriedades da média ainda nesse vídeo, eu apresento esse truquezinho que é a resolução mais rápida da média aritmética, tá bom? Então vamos ver as duas maneiras. Ó, FI, ponto médio. Então é hora de multiplicar. Então essa coluna é a coluna do FI, que é a frequência, vezes o ponto médio. Então, nós estamos trabalhando com essa coluna e essa coluna. Pronto. Multiplicando. Vamos lá. 8 vezes 5, 40. Vai multiplicando. Você não quer multiplicar o FI vezes o ponto médio? Lembrando que o ponto médio é um representante. Então, para efeito de cálculo, eu tenho 8 pessoas com o número 5, 9 com o número 15, 7 com o número 25, 12 pessoas com o número 35, 6 com o número 45 e 8 com o número 55, que é o representante. Aí agora, 9 vezes 15, 135. 7 vezes 25, vamos encontrar 175. Estou só multiplicando. 7 vezes 25. 12 vezes 35. Então, 12 vezes 35. 420. 6 vezes 45. 6 vezes 45. 270. E 8 vezes 55. 8 vezes 55. 440. Vamos conferir? Vamos lá. 8 vezes 5, 40, certo. 9 vezes 15, 135, certo. 7 vezes 25, 175, certo. 12 vezes 35, 420, certo. 6 vezes 45, 270, certo. E 8 vezes 55. Isso, 440, perfeito. Agora, eu preciso do somatório, tá vendo aqui, ó, somatório desse produto. Então, vamos lá. 40 com mais 135, dá 175 até agora, essa soma. Com mais 175, 350. 350 com mais 420, 770. Com mais 270, 1040. Com mais 440. Chegamos, então, ao total de 1480. Ufa, pronto. Tá aí o resultado. Nesse caso, a média. A média vai ser esse somatório, 1480, dividido por 50, que é o total. Se você não quiser parar o raciocínio para dividir, como eu, que não gosto de divisão, o que é que você faz? Tem um truquezinho. Como esse número é 5 e é um número fácil de se transformar em 10, eu multiplico por 2 a parte de baixo. E para não alterar, multiplico por 2 a parte de cima. Fiquei com 296. 148 vezes 2, 296. Então, a média, nesse caso, dá 2,96. Pronto. Tá aí o nosso resultado, 2,96. Opa, na verdade, por 10, então 29,6, perdão. 29,6. Pronto. Ok? Lembrando que eu fiz essa soma aqui, ó. Deixa eu conferir aqui, fazer agora a soma no braço. 10 vai 1. 4 com 3, 7. Só que tem mais um, então dá 8 com 7, 15, 17, 24, 28. Fica 8, vai 2. 2 mais 1, 3. Com mais um, 4. Com mais 4, 8. 10, 14, tá certo. Então, 1480 dividido por 50, que é o total. Ah, esse truquezinho que eu fiz rápido aqui, para todo mundo entender. O que foi que aconteceu? Quando eu olhei, eu fiquei com 148 dividido por 5. Eu vi que o 5, para se transformar em 10, sempre que dá para transformar
o denominador em uma potência de 10, eu transformo. Ou 10, 100, 1000 e assim por diante. Foi que eu vi que o 5 era só multiplicar por 2, que ia se transformar em 10. E aí eu não ia ter que dividir. Aí eu vou lá e faço a mesma coisa, ó. Multiplico por 2 em cima, que aí eu transformo tanto o numerador como o denominador. E não altera. Aí dá 29,6. Eu sei que muita gente diz assim, ah, professor, mas dividir por 5 é tão simples. Dividir por 5 é fácil. Multiplicar por 2, ainda mais. Então eu vou ficar com multiplicar por 2. Beleza? Tá aí, pessoal. Fechamos a média para todos os casos. Tanto para rol, dados tabulados, como distribuição de frequência. Vamos às propriedades? Vamos lá. Falando de algumas propriedades da média aritmética. Pessoal, a média aritmética é influenciada por valores extremos. Daqui a pouco eu falo o que é que significa. A média é influenciada pela adição, subtração, multiplicação e divisão. O que isso quer dizer? Pronto. Vamos imaginar que você tem um grupo de amigos e que realiza a média aritmética das idades. Hoje, a média do seu grupo gira em torno de 25 anos. A média das idades, 25 anos. Daqui a 5 anos, você não precisa calcular novamente a média. Porque daqui a 5 anos, não me interessa quantas pessoas tem no seu grupo, mas cada elemento do seu grupo vai estar com 5 anos a mais. Então, se você está somando 5 unidades a cada elemento, a média, que é 25, também aumenta 5 unidades. Sai de 25 e vai para 30. Então, a média do novo grupo vai ser 30. Então, meus amigos, a média aritmética é influenciada pela adição. O que você fizer com todos os elementos, você faz com a média com a mesma intensidade. Somou 5, soma 5 a média. Beleza. Tiago, se eu subtrair 7 de cada elemento, o Raimundo perde 7, o João perde 7, a Maria perde 7, a Francisca perde 7. Se cada elemento perde 7, a média, que agora é 30, cai 7 unidades e vai para 23. Beleza? Só isso. Ok? Ok. E agora, vamos pensar um pouco mais. No caso da multiplicação, o que quer dizer? A média agora é 23. Cada elemento eu estou multiplicando por 2. O Raimundo, a idade multiplica por 2. O João multiplica por 2. O Francisco por 2. A Maria por 2. A Ana por 2. A média caiu para 23. Como cada elemento está sendo multiplicado por 2, a média também será multiplicada por 2. De 23 vai para 46. Eu multipliquei por 2. 46. Beleza. A média agora é 46. Pessoal, se eu dividir todo mundo por 23, cada elemento, a média é 46. Cada elemento eu estou dividindo por 23. Cada elemento estou dividindo por 23. Lembrando que eu já fiz todo o processo com cada elemento. E já fui fazendo com a média também. O conjunto agora está completamente diferente do grupo original, eu sei. Mas o que eu vou fazer agora? Vou dividir cada elemento por 23. Cada número por 23. A média de 46 cai para 2. Por quê? Porque vai ser 46 dividido por 23. Dá 2. Ou seja, a média ela é influenciada pelas 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. São 4 operações. Combinado? Beleza. E agora, Tiago, quando tu diz que a média ela é influenciada por extremos, o que você está querendo dizer com isso? Pronto. Deixa eu explicar. Pessoal, você tem um grupo. Beleza. Esse grupo, eu tenho 5 elementos. Se você substituir um elemento qualquer de um grupo e substituir por um valor muito acima ou muito abaixo do cenário geral, o que vai acontecer com a média aritmética? Ela vai ser distorcida para mais, se for um número muito grande, ou para menos, se for um número muito pequeno. Por exemplo, eu tenho uma rua com várias casas. Eu estou anotando aqui quantas pessoas eu tenho naquela rua, em cada residência. Quantas pessoas tem na primeira casa, na segunda casa, na terceira casa, na quarta casa. Beleza. A média sempre em torno de 2 pessoas a 5, no máximo 6. Sempre nesse formato. Só que dentro dessa rua, eu tenho, digamos, um pensionato. Nesse caso, eu vou lá e descubro que eu tenho 60 pessoas dentro desse local. 60. Caramba, se eu for calcular a média, eu tenho 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 5, 3, 2. E agora eu vou colocar um 60 no meio desse grupo. Na hora que eu for calcular a média, o que vai acontecer? Ela vai ser puxada.
ela vai ficar distorcida, influenciada pelo extremo, pelo valor que está bem acima do conjunto geral. Então, a média é influenciada por valores extremos. Se você substituir um elemento ou acrescentar um elemento muito maior ou muito menor do que o cenário geral, a média vai ser distorcida para mais ou para menos. Beleza? Ok. E eu tenho aqui mais uma propriedade. Ó. As somas dos desvios em torno da média é igual a zero. O cara não entende nem o que eu estou falando, né? Ó. A soma dos desvios dos elementos do conjunto em torno da média é igual a zero. O que quer dizer? Vou explicar agora. Vamos lá. Tem esse exemplo aqui bonitinho, que é exatamente o que eu quero, mas como eu gosto de escrever, eu vou mostrar para você. Tá aqui, ó. Somatório de xi menos x barra é igual a zero. Assusta um bocado, né? E aqui a propriedade que eu terminei de apresentar. A média, ela é influenciada por valores o quê? Extremos. 1, 2, 3, 4, 5. A média é igual a 3. Se você substituir o 5 por 500, a média, 102. Olha aí, o que foi que aconteceu? Ela ficou completamente distorcida e influenciada pelo valor 500, que é o extremo. Ok? Beleza. Agora deixa eu pegar aqui o slide em branco para falar mais sobre essa propriedade. Que a soma dos desvios em torno da média é sempre igual a zero. Nada melhor do que um exemplo. Pronto. Vejamos. Eu tenho aqui o conjunto A. Esse é o conjunto A. Vamos agora preparar esse conjunto A com alguns elementos. Veja só. Ó. Vou colocar aqui o número 3, o número 4, o número 7, o número 9 e aqui o número 10. Pronto. Tá aqui. Um conjunto qualquer que eu criei. Essa parte é muito legal. Eu vou apresentar essa propriedade, ó. O somatório dos desvios, que é xi menos x barra, em torno da média, é sempre igual a zero. Pronto. Ok? Ok. Vamos lá explicar o que é que isso aqui significa, o que é que ele está dizendo. Vamos. Pessoal, primeiro passo, calcular a média. Eu não disse? Coloca a fórmula. Xi você tem? Tem. Xi, 3, 4, 7, 9, 10. X barra, a média. Coloca a média. Tá bem aqui, ó. A média vai ser igual a 3 mais 4 mais 7 mais 9 mais 10 dividido por 5. Pronto. Você soma 3 mais 4 mais 7 mais 9 mais 10 dividido por 5. Quando você somar, você tem aqui 7, com mais 7, 14, com mais 9, 23, com mais 10, 33. Então, 33 dividido por 5. Pronto. Tá aí, ó. 33 dividido por 5. Somando, tudo direitinho. Faça aquele truque, 66 dividido por 10, lembra? Multiplica por 2 em cima e embaixo, e a resposta sai bem agradável. 66 a média. Aliás, 6,6 a média. 33 sobre 5. Multipliquei aqui por 2 para gerar uma potência de 10, no caso o próprio 10. E para não alterar, eu tenho que realizar o mesmo produto em cima. Pronto. 6,6. Beleza, 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 beleza. Muito bom. Logo. Agora vamos começar a calcular cada pedacinho desse aqui, ó. Xi menos x barra, certo? Vamos. Primeiro,
3, ó, 3 menos, lembrando que é o xi menos x, estou calculando esse parêntese. 3, que é o xi, menos a média, que é 6,6. Então, menos 3,3. Pronto. Tá aí, ó. 3 menos 6,6. Segunda. O que é que vai acontecer? 4 menos 6,6. Tá aqui, ó. 4 é o próximo elemento, então dá menos 2,6. Opa, aqui é 3,6, né? 3,6. Ok? Terceiro. Agora, 7 menos 6,6. Sempre montando, pessoal, a subtração do xi menos x barra. Depois a gente pensa no somatório. No primeiro momento você vai só mesmo comparando a subtração, certo? Normal. 3 menos 6,6 menos 3,6, bota negativo. 4 menos 6,6 dá menos 2,6. 7 menos 6,6, aí você já vai encontrar positivo, 0,4. O quarto elemento, 9 menos 6,6 dá igual. Nesse caso, você vai subtrair e vai encontrar positivo 2,4. E o quinto é 10 menos o 6,6, que é a média. Encontramos 3,4. Pronto. O que ele está dizendo agora? Que se você fizer a soma dessas diferenças, ou seja, do que eu encontrei aqui, se você fizer o somatório, o resultado tem que dar 0. O somatório das diferenças dá 0. Vamos verificar. A parte positiva, ó, a parte positiva, o que está sobrando? Se você juntar aqui, dá 6,2. 6,2. 3,4 com 2,4 mais 0,4, certo? E a parte negativa, se você somar aqui, vai dar menos 6,2. Que realmente, ó, 6,2 positivo e negativo, sem medo de ser feliz, o resultado está corretíssimo. Realmente, o somatório de xi menos x barra é igual a 0. Perfeito, perfeito. Muito, muito, muito bom. Muito legal. Agora, Thiago, eu entendi. Você mostrou a propriedade que a soma dos desvios em torno da média é sempre 0, mas no bom português, o que é que isso significa mesmo, rapaz? Como é que é isso aí? O que é isso? Pronto. Tem como mostrar, tem como mostrar. Observe. Aqui, ó. Fique de olho. Um truquezinho muito bom para você, ó. Veja. Para você ter uma noção. Para você entender exatamente agora, você vai entender sem nenhum problema o que significa esses desvios em torno da média. A média que nós encontramos foi igual a 6,6, certo? 6,6. Deu para encaixar aqui, dá para entender. 6,6, dá. O que que acontece? Eu tenho esse número 3, certo? Então eu vou colocar bem aqui, ó, o número 3. Bem aqui, 3. Abaixo da média. É um elemento do conjunto abaixo da média. Vou colocar agora o 4. O 4 está aqui, ó. Abaixo da média, só que já está mais próximo dela. 4. O 7 já passou um pouquinho da média. Está aqui ele, ó. O 7. Depois o 9. Sobrando aqui. E o 10 aqui em cima. Pronto. Bem, se você observar, esse pedaço que eu tenho do 3 até chegar na média, que é 6,6, que é o que está faltando, vale menos 3,6.
Então, esse pedaço aqui, menos 3,6. Ou seja, a gente está devendo 3,6 para chegar na média. É o primeiro. Aqui o 4, agora o 4. O 4 para chegar na média precisa de 2,6. Então, até agora, negativo, eu tenho... Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui. Eu tenho negativo menos 3,6, que é o que está devendo primeiro. E aqui, menos 2,6. Já o 7 tem elementos sobrando perante a média, 0,4. O 9 também tem elementos sobrando, 2,4. E o 10 perante a média está sobrando 3,4. Ou seja, acima da média, 3,4. O que significa dizer que eu tenho aqui 0,4. Aqui eu tenho o quê? 2,4. 2,4. E aqui eu tenho sobrando 3,4. Pronto. Conclusão. O que que essa propriedade diz? Que se você está calculando a média aritmética é porque você está fazendo uma divisão uniforme. Ou seja, os elementos que estão sobrando serão usados para compensar os elementos que estão o quê? Faltando. Quem está acima da média cede para ajudar quem está abaixo da média a ganhar e chegar todo mundo na média. Por exemplo, eu faço o grupo, tem uma média 25 anos. O Thiago tem 31 anos de idade, mas a média é 25. Estranho? Não. O Thiago tem 6 pontos acima da média. Pode ficar despreocupado. Nesse mesmo grupo que o Thiago está colocado, se tem 6 pontos acima, alguns elementos que estão abaixo da média vão absorver os 6 pontos do Thiago para chegar na média. E no final, o que está sobrando, o que está faltando, será arrancado para ir compensando e ficar todo mundo no mesmo patamar, no mesmo formato, e o valor ficar uniforme, que é a média aritmética. Beleza? Tá aí, pessoal. Com certeza agora deu para entender. Se você somar dá 6,2 e o negativo 6,2 acaba zerando, quem está acima compensa quem está abaixo da média. Beleza? Fico devendo no próximo vídeo já começar calculando novamente a média aritmética daquele exemplo que eu fiz agora há pouco. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Vou fazer novamente, só que usando agora um artifício muito bacana, para ficar com um cálculo ainda mais fácil do que esse que nós vimos no começo do vídeo. Beleza? Porque eu já passei pelas propriedades, agora eu posso usar a meu favor. Beleza? Forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Valeu, pessoal. Até mais.